Boa tarde. Eu vou mostrar um pouquinho o funcionamento dos diários do Ensino Fundamental 1. Vocês receberam o diário, quando abrirem, vocês vão se deparar com essa primeira tela, essa primeira aba, que é chamado de diários. Ele já vai vir preenchido da Secretaria da Escola, mas eu vou dar o exemplo aqui, mostrar o porquê, né, que quando a gente for alterar alguma coisa, tem que alterar nessa primeira aba. Como aqui está em branco, vocês podem ver que o primeiro semestre, aqui em cima, ó, tá tudo em branco, o conteúdo tá tudo em branco, eu ainda não tenho nenhum nome de aluno. Quando a Secretaria da Escola lançar aqui, ó, vou dar um exemplo, Escola Municipal de Anchieta, ano 2020, etapa, terceiro ano, turno vespertino, turma A. Professor, vou colocar meu nome, bem. Eu preencho aqui, quando eu olho nas minhas outras abas, já vem tudo preenchido, eu não preciso alterar nada aqui, nem em falta, nem em conteúdo, nem em atividade avaliativa, já está tudo escrito lá. Os alunos acontece a mesma coisa, eu tenho que lançar o nome deles em diário. Então, vou colocar aqui, Alan, Bernadette, Cristiane, Diogo, Joaquim, Maria e Pedro. São os meus alunos. Quando eu coloquei esses nomes aqui, olhar lá no primeiro semestre em falta, eles já vão estar todos aqui. Por que eu estou explicando como que funciona esse diário? Se porventura depois entrar um outro aluno e você precisa acrescentar, você vai vir nessa primeira aba e acrescentar. O Yasmin, agora lá no primeiro semestre de falta, é Yasmin. Aqui nessa segunda aba, chamada primeiro semestre falta, o que eu vou fazer? Vou lançar meus dias de trabalho aqui. Até 23 de março, a gente lança normalmente 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 8/2, e assim por diante. Até lá o dia 22 de março, né? Nesses dias a gente deu aula normalmente na escola. Do dia 23 de março ao dia 23 de abril, nós não demos aula, a gente estava em recesso. Porém, do dia 23 de abril ao dia 30 de abril, nós temos que lançar como atividades complementares. O que eu vou fazer? Colocar um asterisco antes desses dias. 23 de abril, asterisco 24 de abril, asterisco 25 de abril. Por que eu tenho que colocar o asterisco? Percebam que aqui, ó, eu tenho 7 aulas dadas, que são as primeiras que não tem o asterisco. Esses dias, aqueles 5 dias, eles não, 7 dias, do dia 23 ao dia 30, eles têm que aparecer no diário, mas eles não podem contar como aulas dadas, mas eles vão servir para carga horária. Depois que eu começo a lançar lá em maio, 2 de maio, sem o asterisco, as minhas aulas dadas vai aumentar. Aqui 8. Vou colocar mais um dia, 3 de maio, aumenta para 9, e assim sucessivamente. Então, esses asteriscos vão aparecer naquele período de 23 de abril a 30 de abril, que são as atividades complementares. As faltas eu vou lançar normalmente um Fzinho maiúsculo, onde o meu aluno faltou. O Alan faltou os 3 primeiros dias, a Bernadette faltou esses 2 dias aqui, a Cristiane só o primeiro dia, normalmente como a gente faria no nosso diário, né? O que é o bacana desse diário em tabela? Ele já vai fazer a somatória das faltas. Quando eu olho lá, ó, as minhas faltas já estão aqui. O Alan tem 3 faltas, a Bernadette 2, a Cristiane 1, o Diogo 1, o Joaquim 1 e assim por diante. Ok? Então, essa é a aba das faltas. Quando eu passo para conteúdo,
Quando eu passo para conteúdo, vejam que todas as datas que eu digitei lá em falta vão aparecer aqui também. Então, não corre o risco de eu esquecer, de coloquei uma data lá em falta e não coloquei no conteúdo, coloquei no conteúdo e não coloquei na falta. As duas planilhas estão linkadas, então você sempre tem que completar lá em falta, que vai aparecer diretamente aqui no conteúdo. Aqui eu digito normalmente, né? Apresentação, diagnóstico, o que vocês deram nas aulas, regras e assim por diante. Nas datas com asteriscos, eu vou colocar atividades complementares, como está especificado lá no calendário que a gente recebeu. Atividades complementares em todas as datas que tiverem com asterisco. O que é o bacana dessa parte aqui? Professores que dão aula em mais de uma escola ou mais de uma turma, que utilizam o mesmo conteúdo em todas elas, podem vir aqui selecionar o que você quer copiar, editar, copiar, vai ficar com esse traçado azul em torno dela, abre o seu outro diário igual, né, da mesma disciplina, e vai lá no local que você quer, editar, colar, e vai aparecer. Então, isso vai nos facilitar muita coisa. No conteúdo, passo para atividade avaliativa. O que eu vou fazer aqui? Colocar a data que eu dei essa atividade. Vamos lá, 30 não, né? 5 de maio. Eu dei essas atividades, 30 de junho. As minhas atividades valeram 10, 10, 20, 10, 20, 20. E aqui eu vou lançar as notas normalmente. Então, ela tirou 5, tirou 15 e tirou 10. O que vai acontecer? O Alan teve uma somatória de 30 pontos em língua portuguesa. Depois eu vou um pouquinho mais para o lado. Vamos lançar aqui da Bernadette também. Bernadette tirou 10, 10 e 5. A Cristiane tirou 5, 5 e 5. Tudo em língua portuguesa. Se eu andar com com essa planilha um pouquinho mais para o lado, eu vou chegar em matemática. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Digitar as minhas datas e os valores. Então, 10, 20, 20. E aí, cada professor, olha a quantidade de espaço que tem para você colocar a avaliação. Cada professor sabe a melhor forma de avaliar o seu aluno, né? E a Cristiane tirou 5, 10 e 20. Né? Vejam que todas elas têm a somatória aqui, ó, 20, 30, 35. Inclusive aqui em cima, ó, no valor das minhas atividades, eu também tenho 50 pontos. Andando mais para o lado, eu vou ter ciências. Eu vou agir da mesma forma. Depois, eu vou ter história. E, por último, eu vou ter geografia. Todas eu vou lançar do mesmo jeito, nas atividades avaliativas. Quando eu vim no primeiro semestre, notas, aquelas atividades avaliativas que eu lancei lá naquela outra aba, elas vão estar aqui. Então, o Alan, ele tirou 30 em língua portuguesa, não precisa fazer recuperação semestral. Mas em matemática, ele tirou 20. Quando ele fizer a recuperação semestral, ele tirou 40. Percebam que aqui, ó, alterou, ele vai ficar com a maior nota. Em ciências, ele estava com 0. Ele fez a recuperação semestral e ficou com 30. Então, somou aqui. Ele conseguiu em todas a nota da recuperação semestral. Então, já está aqui, ó. Todos ele foi com 30, a não ser matemática, que ele tirou 40 e foi com 40. O que acontece? Aqui já a própria planilha escolhe a maior nota para ele ficar. Por exemplo, em língua portuguesa, ele quis fazer a recuperação semestral para aumentar a nota, mas ele tirou 20. No resultado semestral, final semestral, vai continuar com a maior nota, que foi 30, e assim sucessivamente. Tá? E aqui também já aparece as faltas, o total de faltas que ele tinha lá no primeiro semestre. Aqui é só do primeiro semestre. Depois a gente vai ter o segundo semestre exatamente igual. E vamos ter o resultado final.
O resultado final está aqui, ó. Só que eu não lancei nenhuma nota para o Alan no segundo semestre, então eu vou lá e vou lançar, pelo menos em português, para vocês verem como que funciona, lá em atividades avaliativas, né? O Alan, em língua portuguesa, tirou 10, 10 e 10. E em matemática, o Alan ficou com nota... O Alan ficou com nota baixa em matemática. Ele ficou com 10, 10 e 5. Só para a gente ver como que vai estar lá no resultado final. Lá no resultado final, olha só, o Alan em matemática, em português, ele somou 30, 30, 60. Ele passou. Agora, ele está com uma média final de 60. Em matemática, ele tirou 40, 25, somou 65, então ele também passou. Agora, em ciências, ele tirou 30 e 0. A média dele é 30. Então, o que eu vou fazer? Ver aqui em recuperação. O Alan, em língua portuguesa, não está. Em matemática, não está. Mas está em recuperação em ciências. E aqui em ciências, ele fez a prova, tirou 60. Em história, ele tirou 80. Em geografia, ele tirou 70. Ele se esforçou e tirou boas notas. Vamos ver lá no resultado final, depois que eu lancei. Ele está com as médias aqui, ó, 80, 70 e 60. Então, o Alan foi aprovado. As faltas do primeiro semestre já aparecem aqui, as do segundo já aparecem aqui, e aqui, como ele passou em tudo, você vai escrever aprovado. Somente isso. Então, a gente não vai precisar fazer nenhuma somatória, não vai precisar passar valores de uma planilha para outra, porque elas passam todas automaticamente. Na hora de fechar o seu documento, o que você vai fazer? O meu está aberto no Drive, então eu não preciso salvar. Eu só fecho e ele fica salvo até onde eu fiz. Qual é a vantagem do Drive? Se der uma queda de energia, se meu computador acabar a bateria e fechar do nada, não vou perder tudo aquilo que eu fiz. Já vai estar salvo automaticamente. Outra vantagem, eu não preciso ficar carregando o computador para todos os lados, nenhum pendrive. Se eu chegar na escola e precisar do meu diário, vou em qualquer computador, faço o meu login com o meu e-mail institucional e abro o meu drive e o meu diário vai estar lá com todas as alterações que eu fiz. Mas se você não está apto ainda a usar o drive, não tem afinidade com o drive, baixa o diário no seu computador, deixa ele armazenado no melhor local para você, e toda vez que você tem que ter o Excel instalado no seu computador, se for pelo Drive não precisa, você utiliza o online, mas toda vez que quando tiver salvo no computador, toda vez que você terminar, você salva normalmente como um arquivo, coloca no pendrive se precisar mandar para a escola ou manda por um e-mail, ok? Aí cada um escolhe o melhor dos recursos, se é o online ou se é o Excel do próprio computador. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida é só entrar em contato que eu tento saná-las. Obrigada.